prazer enorme. Obrigado, Felipe Bahia, Cleito, pelo convite. Acho que é um prazer enorme falar um pouco de onde a gente começou, para onde a gente vem, né? E o que está por vir aí também. Por esse tem novidade, já deixou um spoiler. Legal. Bom, acho que é interessante falar um pouco. Eu sou piracicabano, né? Sou nascido aqui em Piracicaba e aí vim de uma família... Vou falar o que falam para mim. Pô, você não tem sotaque, mas eu não sou nascido aqui. Eu acho que talvez porque eu morei 10 anos em São Paulo, então esse sotaque eu perdi um pouco, né? Mas se a gente fica conversando com os nativos aqui, o sotaque volta porque está na natureza, né? A gente nasceu aqui, não tem como fugir disso. O ambiente vai moldando. Exatamente. Então, vim de uma família que me apoiou muito nas minhas decisões, eu acho que isso é importante. Os meus pais não têm graduação, né? Mas eles sempre me incentivaram. Meu pai, eu falo que ele me ajudou e me prejudicou ao mesmo tempo, né? Meu pai, tudo que eu falava que eu queria fazer, ele apoiava, mas não me cobrava. Então eu podia ter seguido um caminho errado, né? E meu pai falou assim, olha, enquanto eu puder te ajudar a estudar, que eu sempre gostei, sempre tive essa ambição, ele falou, eu vou te apoiar. E foi quando eu vislumbrei um dia fazer uma faculdade, tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade pública. E aí, a minha primeira faculdade, depois eu fui para o mundo de finanças, mas minha primeira faculdade foi Ciência da Computação. Na época, informática era um curso que quem se formava estava sendo empregado. Só que eu entrei no curso e em 6 meses eu falei, poxa, não é isso que eu quero, né? Ficar programando computadores e eu vi que me frustrei no meu primeiro 6 meses. Tranca a matrícula e vamos pro próximo. Mas o desafio maior foi chegar para o meu pai, né, que tinha até então me sustentado e apoiado no meu curso. Eu falei, pai, não quero mais fazer o curso que eu estou fazendo. Ele falou assim, mas eu conversei com meus amigos que têm filhos que fazem faculdade, e eles me disseram que é uma faculdade muito boa, é Unesp, aqui em Rio Claro, né, uma faculdade pública. Eu falei, pai, mas eu não quero fazer. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou trabalhar com você. E meu pai já é aposentado hoje, mas meu pai é um marceneiro, ele trabalhava em construção civil. Ele falou, tudo bem se é isso que você quer, mas eu tenho certeza que ele não entendeu a minha decisão, né? Porque eu estava numa faculdade e abandonei e fui trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar, eu ia todo dia com ele, mas não era o que eu gostava, obviamente, né? Não era o que eu queria seguir. Mas sempre tive muito orgulho do que meu pai fazia, e aí, conforme eu fui com ele, eu ficava pensando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Processo de amadurecimento ali, né? Eu acho que eu estava nesse momento, viu, Felipe? É importante também dessa passagem, né? E aí... Eu fiz isso 2 vezes. E eu acho que isso é natural da vida, né? Assim, a gente toma algumas decisões, como se diz, né? Errar tudo bem, a gente não pode errar 2 vezes o mesmo erro. Errou e aprendeu, vamos embora, serviu como lição. E aí eu continuei trabalhando com meu pai, faltando 3 meses para o final do ano, eu falei, pai, eu vou prestar vestibular de novo. Ele falou, tá bom, só que agora eu vou parar de trabalhar e eu vou me dedicar integralmente para estudar. E eu já tinha histórico, eu já sabia ali, né, de alguns anos de vestibular, como estudar. E aí montei... Já tinha passado em um. Já tinha passado em um. Montei um cronograma de estudo, bem disciplinado, no qual eu acordava 6 da manhã, 7 horas eu começava, parava às 11h30, almoçava, voltava às 13 horas, e depois à noite tinha mais um período. E eu fui intensivamente estudando dessa forma, e eu consegui passar em economia na USP em São Paulo. Isso prova que tudo é método. Perfeito, Felipe. E dedicação. Disciplina, né? Sim, disciplina. Mas tem que seguir o método. Tem que seguir uma... Tem que acordar cedo, estudar, E eu segui religiosamente isso, porque eu não tinha escolha. E eu falei, poxa, eu voltar para a sala de aula, fazer o cursinho, eu já não estava mais naquele ambiente, né? E aí eu consegui, tive a sorte de passar, eu passei em engenharia de produção na Federal de São Carlos e passei em economia na USP. Eu decidi fazer economia. Por que economia, né? Eu assistia o Jornal Nacional, assistia programa de televisão, via jornais, e sempre me chamava a atenção quando eu falava de mercado financeiro. A bolsa subiu X%, a inflação aconteceu isso. Dólar caiu, né? Poxa, eu falei, interessante isso. A gente não ouve mais isso agora, né? Infelizmente. Aí seria bom, né? E aí começou a minha carreira acadêmica. Fui fazer economia, e aí sempre tive a missão de atuar no mercado financeiro. Em São Paulo, eu consegui ir para uma gestora de recursos, a qual eu estive presencialmente lá por alguns anos. Em 2008, eu já estava ali querendo ir para um mercado diferente, quando veio o subprime, aquela crise lá nos Estados Unidos. Os imóveis nos Estados Unidos. Exatamente. Explodindo. E para a gente foi uma marolinha, né? Segundo o nosso presidente na época, né?
Alguns mercados foi, né? Para alguns mercados, perfeitamente. Nenhuma crise ela afeta todos os mercados diretamente. Ao mesmo tempo, Sempre né? tem alguém que se Exatamente. beneficia dela. Quem sempre ganha. O dinheiro tem que ir para algum lugar. Tem que O dinheiro não, ele troca de mão, né? E tem aquele ditado, né? Se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Então, Exato. e tem sempre alguém fazendo oportunidades no momento de que o outro está passando por dificuldades. E aí eu decidi, eu queria ir para uma gestora maior e concomitantemente eu estava fazendo um mestrado em engenharia financeira. É um mestrado que tem na engenharia de produção e uma linha de estudo em engenharia financeira. Engenharia mesmo. Dentro da engenharia mesmo. Mas eu estudei estratégia para commodities agrícolas. Por quê? O agronegócio naquela época falava muito de biodiesel, né? Eu falei, poxa, e o Brasil nessa extensão que tem, já tinha histórico rural, e eu me ligaram a Piracicaba, aqui Exalc, então o agronegócio eu sentia que ele ia ser uma vertente grande ali, né? Traçar em algum momento. Eu falei, poxa, eu acho que eu quero pôr o pé nessa canoa aí, vai ter muita oportunidade. Aí eu finalizei o meu mestrado em engenharia financeira e eu tive a oportunidade de voltar para Piracicaba e eu vim trabalhar na época na Cosan. Eu peguei o último ano de Cosan, né? Transição para a raiz, hein? E era um ano maluco, assim, Felipe, porque já tinha a questão de uma joint venture, de uma nova empresa chegando, mas ninguém sabia como seria essa empresa, né? Nos bastidores. Eu era, vamos dizer, soldado raso ali, né? Então, assim, eu era o cara que fazia operação, obviamente. Linha de frente ali. No alto escalão, as discussões estratégicas já estavam muito fervorosas. E a gente ali, o soldado raso, só na rádio peão. Só na expectativa, o que vai ser a nova empresa, né? Em 2011 virou a raiz, e efetivamente, a gente foi apresentado para a nova empresa e hoje, né? Potência aí. Fora dispensa comentários. Apresentações, porque hoje está gigante. E tive uma experiência ali muito grande por 5 anos e meio ali no setor de açúcar e álcool, dentro da produção. Eu estava na linha, aqui em Piracicaba, açúcar, que a gente chamava de EAB, né? Etanol, açúcar e bioenergia. Então, toda essa parte de produção, como produzir a cana-de-açúcar, o açúcar, o etanol, depois a energia vindo muito forte, por geração de energia do bagaço de cana, e hoje tem muito mais derivações de energia, que é uma empresa gigante, né? Eu fiquei por 5 anos e meio nessa empresa, né? Em 2015 eu me desliguei dela, aí no momento de mercado, um amigo que tinha trabalhado comigo lá, a gente um dia me convidou para tomar um café, né? Eu tive uma experiência interessante, Felipe, né, e Cleiton, de construir a minha própria casa. Foi um perrengue, né? Porque eu tinha que gerir o meu dinheiro. Eu quero entender o que é isso interessante. Eu não ouço ninguém falar é gostoso construir uma casa. Eu acho que gostoso depois que você vai morar nela pronta, mas o processo de fazer é igual fazer musculação e dieta. Então, o processo é difícil, mas o final é recompensador. Exatamente. E aí, esse meu amigo me chamou para tomar um café e ele falou assim, ele também tinha passado por uma experiência de reformar uma casa. Mas ele me chamou para tomar um café e ele falou assim, olha, eu estou na empresa lá ainda, Cláudio, eu acho que meu caminho lá ele pode se encerrar num curto prazo e eu tenho a ambição de empreender. Eu falei, mas, poxa, legal. Ele falou, olha, a gente tem uma afinidade, a gente tem trabalhado com uma parceria lá na empresa e eu acho que tem uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa junto, eu gosto do seu jeito de trabalhar, eu acho que existe uma afinidade. Eu falei, mas o que você vislumbra? Ele falou assim, olha, eu estudei algumas redes de fast food. E eu já fiz modelo de negócio, acho que é um negócio interessante. Aí eu falei assim, olha, eu nunca me imaginei trabalhando nisso. Até porque eu acho que deve ser um investimento alto você comprar uma franquia dessa. Sim. Eu falei, eu não tenho recurso para isso, mas se você me provar por A mais B que em 5 anos eu consigo fazer o dinheiro voltar e seja viável, eu prometo pensar no assunto. Aí ele falou, não, já tenho os modelos, já contratei vários, já está bem estudado o mercado. Aí eu falei assim, poxa, mas algo me chama a atenção. Assim. Eu construí minha casa, eu lembro que era difícil, eu passava na obra, pelo menos 1 hora e meia do negócio. Se não chegar esse material amanhã, eu não tenho. Mais interessante, Felipe, que eu falava assim, ó, sábado, na semana seguinte está tudo aqui. Deve ter gente para o máximo que eu conseguia fazer, né? O preço, né? E ele olhou, ele falou, pô, genial, também. Depois a gente sentou, ele falou assim, ó, existe o pessoal mais baixa renda, o pessoal que trabalha, compra o material e aos finais de semana ele executa. Existe o pessoal... Mão na massa, literalmente, cara. Mão na massa. O material e faz a obra dele, faz a obra dele com a família. Perfeito, A esposa ajuda a encher a massa e ele vai colocando na parede.
E existe o pessoal da alta renda, muita alta renda, que ele contrata para os profissionais e fala, olha, quero a chave na mão e só me chama para escolher a cor da parede e o porcelanato. E existe o pessoal que está ali numa faixa que nós estávamos na época, que já tinha um emprego legal, mas você queria gerenciar a cotação, para que ninguém ganhasse em cima disso, queria saber o melhor preço, botar com 2 ou 3 fornecedores. E a gente entendeu que ali era uma oportunidade. E pelo estudo de mercado, era a maior fatia de pessoas que estavam construindo com aquele perfil, né? E aí a gente falou assim, poxa, tem um nicho muito grande aqui. Mas aí a gente foi estudar, para entender, mas que tipo de mercado? Quem compraria itens e material de construção por um aplicativo, né? E aí eu saí fazendo pesquisa no mercado aqui em Piracicaba, falando com fornecedores, como é que funciona quando o cara compra? E se você tivesse um aplicativo, todo mundo falou, acho legal, poxa, nunca pensei. Todo mundo tinha aquela cara de interrogação, mas foi 2016. 2016. Aí a gente já estava, hoje está muito mais evoluído esse mundo de tecnologia, e-commerce, né, marketplace. E aí a gente foi testando, mas a gente entendeu que todo mundo tinha uma cara de interrogação, mas podia ser uma oportunidade, porque era algo inovador, né? E a gente foi falar assim, mas que tipo de material? A gente entendeu que material que o cliente precisaria escolher, comprar, não ia ter demanda, né? Porque assim, o porcelanato você quer ver, Perfeito. A cor, que cor, você vai fazer o teste. Então, assim, a pessoa não compraria para o aplicativo. Mas tijolo, areia, pedra, aquilo é uma commodity, né? Pô, preciso comprar 3 metros cúbicos de areia fina, areia grossa, areia média. Então, assim, areia é areia, né? Então, a gente entendeu que, pelo menos essa parte básica, a gente conseguiria atuar. E ficamos um tempo, a gente desenvolveu aqui, chamou uma empresa de marketing de Piracicaba, estava desenhando lá o plano de marketing, como que a gente ia atingir, a persona. Fui entender de um monte de coisa que eu não entendia. Nesse inteirinho, a gente chamou uma terceira pessoa de tecnologia, que a gente falou, olha, a gente precisa de alguém que entenda desse mundo, né? A gente não entende. Eu sou financeiro, o outro sócio, ele era... E como isso funciona? E a gente tinha a ideia de um e-commerce. No final, essa pessoa de tecnologia falou, poxa, não é um e-commerce, é um marketplace, né? Que é um ambiente que você vai ter 2 entes ali trocando, quem vende e quem compra. E a gente só vai intermediar, né? E a gente passou um tempo, a gente passou uns 6 meses ali discutindo, fazendo, né? Tivemos nossas divergências também, o sócio achava que aquilo ia explodir, ia virar bilionário em um ano, eu tinha meus, não sei, né? Mas foi feito no modelo de negócio, Foi feito. O mercado já falou, Foi feito. Um negócio bem estruturado, viu, gente? Fazendo já é difícil. Já dá errado, né, Felipe? E eu estava um pouco cético ali, né? Eu falei, poxa, eu acho que isso vai demorar para virar dinheiro na mesa, de fato. E eu decidi sair da sociedade. E o meu sócio, que estava mais empolgado, ele levou isso à frente por mais uns 2 anos. E depois eu voltei para o mercado, né? Depois eu vou voltar nesse episódio que essa pessoa agora é o meu sócio novamente, né? Voltei para o mercado e aí eu fui trabalhar numa empresa em Campinas, voltei para o mundo corporativo, fiquei um tempo lá, depois retornei a trabalhar em Piracicaba para ser o executivo da Coplacana, uma cooperativa que tem aqui em Piracicaba, como gerente financeiro, depois eu assumi a diretoria e fiquei lá até por 7 anos, de 2017 até 2023. Em dezembro eu me desliguei da empresa e voltou aquela missão de novo de eu entender, né? Falei, poxa, agora acho que eu estou mais maduro, né? Já passei por uma experiência profissional, estou mais calejado, tenho mais conteúdo, né? Mais networking, que é fundamental, né, Cleiton? Assim, a gente, eu acho que os negócios, a gente sai muito de conversa, né, com pessoas que você conhece, trocar experiência, absorver a experiência de terceiros, né? E aí eu voltei esse amigo da startup, né, nesse momento, eu pensando o que eu vou fazer, a gente voltou, a gente ficou um tempo sem se falar, porque assim, a gente saiu ali com uma rusga ali, né? Eu falei, poxa, Todo fim de sociedade é complicado, é igual casamento. É igual ao casamento, né? Teve um litígio ali, mas assim, eu procurei não saber se o negócio ia dar certo. Até que um dia eu falei, poxa, eu vou mandar um WhatsApp para ele, para saber como é que tá o negócio da startup. E a gente combinou um café, nesse café ele falou, pô, Cláudio, não deu certo.
Eu fui ali apaixonado, pus dinheiro, fiquei por mais 2 anos no negócio. E ele falou assim, chegou algum momento que eu vi que não ia para frente. Ele falou assim, só que eu tirei muito aprendizado disso. Ele falou assim, o que que a gente idealizava, o que que eu vislumbrava. E ele falou, eu estava mais apaixonado que você no negócio, foi por isso que eu segui. A gente idealizou um mundo do mundo comercial para dentro, o modelo de negócio na nossa cabeça, como funcionaria, como o mercado ia funcionar, como ia monetizar. Estava perfeito. Dentro da porta para dentro. A hora que você chegava no mercado e oferecia para alguém, o cara falava assim, pô, legal, mas você põe dinheiro, você compra. Ele falou assim, ninguém usava o produto, ninguém comprava a ideia. Ele falou assim, ó, e eu ficava promovendo isso, né? Eu fiquei colocando que já estávamos em várias cidades do estado de São Paulo, mas isso era fake. Eu precisava criar um marketing para aquilo, né? Ele falou assim, para atrair, perfeito, Clay. Então alguém fala assim, pô, tem mais gente usando, então deixa eu usar também, né? Não quero ficar fora disso. Mas ele falou assim, não funcionava. Então ele falou assim, qual a conclusão que eu cheguei? Isso numa conversa mais recente. Ele falou assim, ó, todo mundo achava muito legal, perfeito, porque é um negócio inovador, mas a hora que estava no show me the money, ninguém põe o cheque na mesa. Então ele falou assim, eu não virava. Então, qual o aprendizado disso, né? O seu negócio é muito bom até que alguém põe dinheiro e fala assim, poxa, vou pôr dinheiro e vai acontecer. Então, às vezes, talvez a gente pudesse ser muito mais simples e fosse evoluindo, colocando menos dinheiro, até que o negócio começasse a se monetizar. Ele falou, por esse aprendizado que eu tive, eu me senti capaz de conseguir ajudar outras pessoas que estavam começando um negócio, passando experiência. E ele estava ali com uma assessoria financeira para pequenos empreendedores, aqui na cidade de Piracicaba, alguns na região, né? Aí eu fiz uma provocação para ele. Eu falei assim, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o escopo, vamos subir para médias empresas, porque deve ter bastante empresa que está no momento de, quem tem filho sabe disso, quem tem filho pequeno também, né? A dor do crescimento. Você começa o seu negócio, começa a expandir, e em algum momento você fala, poxa, está ficando grande. Né? E às vezes muito empresário, ele começa no dia a dia, na operação, em algum momento ele precisa ter uma gestão mais eficiente, senão ele profissionalizar, né, Clay? Felipe. Então, e aí a gente falou assim, pô, a gente consegue, a gente já trabalhou em grandes empresas, a gente já empreendeu uma startup, a gente tem visões ali, experiência, a gente consegue contribuir. E nesse interim, em conversas com amigos, com redes próximas, surgiu também um outro parceiro, né, que é o Claudio Siqueira, esse da... Já veio aqui, gente. Perfeito, ele já esteve aqui, já também contribuiu com a história dele. E a gente, numa conversa, eu virando cliente dele, eu fiz uma provocação. Falei assim, poxa, Cláudio, já tem um produto legal, né? E se a gente agregasse mais produtos aí no que você já faz? Você já tem uma carteira de clientes, você já tem um conhecimento na cidade. Ele falou, poxa, eu sempre tive essa ambição, mas de fato eu sempre tive cuidado a me associar com alguém, né? Assim, a gente precisa levar algo sério para quem compra. Perfeito, Felipe. Então, e a gente veio amadurecendo essa ideia. E aí um dia a gente sentou para bater um papo, foi numa mesa tomando uma cerveja, né? E esse outro sócio da startup que a gente já estava conversando, que o nome dele é Lucas, ele faz uma assessoria na Tuta Birra lá, já como um assessor financeiro. Ele falou, olha, eu tô lá na Tuta, vamos tomar uma cerveja, fazendo uma propaganda gratuita aqui, né, Felipe? Depois aproveita, pode ser o patrocinador do podcast aqui para a gente conseguir divulgar mais, né? E aí a gente chegou, fomos tomar uma cerveja e falou, poxa, o Lucas já está com pequenas empresas, a gente já tem expertise, o Cláudio já tem um produto. Vamos formatar um produto? Foi aí que a gente começou a construir e surgiu a LC2. A L de Lucas, C2 são os dois Cláudios, né? Tão simples quanto isso a ideia do... A gente falou assim, poxa, o que a gente consegue atuar, né? E a gente criou ali um ambiente de hub, uma inteligência financeira. Falou assim, poxa, a gente consegue ter um pilar de gestão financeira para a média empresa, então a gente consegue atuar e ajudar ele a estruturar uma governança, trazer um processo mais estruturado de gestão da empresa. A gente hoje tem parceria com o fundo de investimento e também consegue conceder crédito. E aí a gestora de crédito, ela aporta o recurso numa empresa, sabendo que tem uma gestão profissional, o recurso ele vem mais barato.
Ele sabe que assim, tem uma gestão mais profissional, tem um aval, e quando você começa a evoluir com essa gestão, você entra numa questão de organização societária, né? Uma gestão patrimonial, você blindar os sócios, você tem uma questão que tem isso envolvido. E o pilar de gestão de risco com expertise. Então a gente entendeu que esse tripé consegue formar um hub de energia, né? Uma base comprometedora. Perfeito, Cleiton. Então a gente falou, poxa, faz sentido. E agora a gente vive esse momento aí de divulgar a LC2, de trazer essa expertise, e a gente vê que tem aceitação, né? Que com quem a gente está falando está vendo bastante valor no que a gente está trazendo para o mercado, então nesse momento agora de alavancar os contatos aí para trazer novos negócios. Então, assim, o que está por vir, né, Felipe? Então, as oportunidades que a gente vê com as conexões que a gente vem já trazendo ali no mercado, a gente, com as pessoas que a gente está falando, estão apostando que tem um valor grande, que tem um nicho de mercado interessante. Então, acho que agora tem um céu azul aí para a gente voar e ver o quanto isso, de fato, pode ser promissor, né? Me parece bem promissor. A questão da gestão financeira é a maior deficiência. Hoje vocês não atendem mais pequenas empresas? Não, porque não é exclusivo, né? A gente não exclui. Se tiver pequenas empresas, a gente é muito bem-vindo. Concordo, Felipe. Porque existe uma, assim, se a empresa é muito pequena, talvez ele não consiga ver um valor, ou se ele veja o valor, ele não consegue remunerar. Porque são profissionais que têm um histórico no mercado ali. Então a gente entende que, para uma média empresa, já está no momento ali de que ele consegue já mudar de patamar, e ele consegue já contratar um serviço desse. Ali são profissionais experientes que vão estar, normalmente a gente está atuando presencialmente neles, né? Então não é exclusivo, assim, a gente não exclui a pequena empresa, né? Mas aí a gente precisa entender um modelo que viabilize para os dois, né? Que a gente consiga atender e que para ele também consiga fazer sentido, né? Tem que entender em que momento que essa pequena empresa está também, né? Às vezes ela está ali já no processo de crescimento acelerado e talvez faça sentido um suporte desse aí. Né? O cara acabou de montar um negócio, não sabe nem para onde está indo. Aí é um outro nível de consultoria que esse cara precisa. Perfeito. E hoje a gente estava um escritório de advocacia aqui em Piracicaba, né? E aí a gente entende que quais são as portas para você entrar numa empresa, né? A gente faz uma analogia assim, quando é que você procura um médico? Você está doente. Estou com uma dor no peito, estou com uma dor de cabeça. Então, assim, preventivo quase nunca acontece, né? Perfeito, Cleiton. Você foi muito assertivo. Então, assim, se a gente leva o produto da gestão financeira, ele vai ver muito valor, mas ele fala, poxa, eu estou vivendo sem isso agora. Eu consigo... Estou voando. Em algum momento eu vou precisar. Então, quais são as dores que ele procura, né? Assim, quando é que você vai ao médico? Você está com uma dor latente. Você precisa resolver aquela dor. Então, muitos escritórios de advocacia, que muitas vezes ele vai para uma questão trabalhista, uma questão, eu fui atuado, o advogado vai me defender, e ele entra fazendo um trabalho societário, ali de uma gestão empresarial, ele pode ser um parceiro muito interessante e falar assim, olha, não só a questão societária que você precisa ter uma gestão financeira, você tem um profissional te ajudando aqui, né? E aí pode ser empresas que eles estejam no momento que existe um termo que se fala em inglês, né, o turnaround, né? Assim, ele está no momento assim, cara, ele está endividado, ele está ali no sufoco, ele precisa que alguém entre ali e fale assim, peraí, vamos montar um plano de negócio. Bola no chão. Como se diz, eu já ouvi um termo interessante. Vamos fazer o freio de arrumação, né? Aquele caminhão que está andando, você põe o pé no freio, ajeita a carga ali. Então, assim, vamos ajeitando a carga. E aí quando você faz quando a pessoa me disse essa expressão, eu fiquei imaginando assim, né? Um caminhão em alta velocidade, aí o cara põe o pé no freio, aquela carga dá uma ajeitada, ele fala assim, é o freio. O freio de arrumação, né? É bom que o freio funcione. A chance também de dar merda é grande. Mas não pode tombar o caminhão, né? Tipo assim, ele tem que parar e a carga ajeitar. Então, assim, tem um momento que você fala, peraí, vamos entender o negócio, vamos colocar no chão e vamos desenhar um plano. Porque você, por vezes, e eu ouvi muito de
de pessoas hoje, de instituições financeiras que me atendia quando eu estava no mundo corporativo, e quando eu falei do negócio que eu estava propondo, ele falou assim, poxa, Cláudio, para a gente é sensacional isso. E por vezes eu vou numa empresa, eu como um representante de uma instituição financeira, de um banco, eu vou fazer uma visita, eu vejo uma oportunidade grande de eu conceder crédito, o negócio dele é bom, só que a hora que eu peço assim, ó, me dá insumos para que eu leve para o comitê de crédito e defenda, ele não me dá, ele não tem, é uma empresa desorganizada. Então, se você está ajudando a me dar insumos, com certeza, a hora que eu defendo o crédito, eu levo mais segurança para o comitê, eu vou conseguir trazer um crédito mais barato para ele. Ou até maior. Boa, sua colocação é muito importante. Ou até maior. Ele consegue ter segurança. Então, assim, a ideia é, se você tem uma empresa que está nesse momento, então você fala assim, ó, peraí, vamos entender o seu negócio, vamos entender o que está acontecendo, vamos desenhar um plano. Ah, às vezes ele está com endividamento muito grande, ou endividamento ruim, ele tomou um crédito ruim. Poxa, vamos tentar trocar esse crédito, um crédito mais saudável, ou vamos ganhar uma carência, precisa gerar um caixa, negociar com os fornecedores. Aí você faz o freio de arrumação. Vamos desenhar um plano, e aí a gente vai sentar. Fornecedor, eu preciso que você me ajude aqui. Vou te pagar, vou até te pagar uns juros, mas eu preciso de um fôlego financeiro que eu preciso arrumar. E você leva algo palpável, obviamente que ele também confie que você vai trazer de volta. Vai rentabilizar ele, mas tendo a consultoria por trás, tem mais e banco também, né? Quase uma certificadora. Perfeito. E o banco também, né? Se você leva e cumpre aquilo que você se comprometeu, ele fala, até se usa muito assim, tem os covenants, né? Quais são as regras que você vai ter que cumprir para pôr o dinheiro lá? Então pode ser uma empresa que esteja nesse momento, ou pode ser uma empresa que esteja se preparando para crescer. A empresa fala, poxa, eu estou no momento tal, eu quero expandir, eu queria comprar uma máquina maior, eu queria abrir uma filial nova. Contratar gente. Então, assim, vamos desenhar esse crescimento? Passando por problema para te contratar, né? Perfeito. Aliás, o ideal seria preventivo. O cara contrata normalmente porque já deu merda. Né? Mas se você está com a empresa organizada e está crescendo, também você presta serviço para esse tipo de Perfeito. É preferível até ser contratado por uma empresa dessa, né? No final você vai organizar. Vamos arrumar a carga para correr. A carga já está arrumada, eu só quero aumentar a carga. Né? Vamos deixar ela bem, exatamente, deixar ela bem organizadinha, bem presa, para a gente aumentar e não ter problema nenhum risco. E para vocês, eu imagino que quando você pega os números, você já talvez ele não me pague. Também tem esse risco, né? Da gente pegar alguém e falar assim, poxa, ele precisa de ajuda. Também tem esse risco, né? Da gente pegar alguém e falar assim, poxa, ele precisa de ajuda, mas assim, pode ser que nem eu receba, né? Mas é importante, assim, até ressaltar, né? Esse trabalho que você está falando, vocês hoje fazem em empresas de maior porte. Perfeito. Mas não é porque você tem uma empresa pequena que você não deva fazer isso. Exatamente. Porque empresa é empresa, só muda a escala, muda o tamanho do número. Quantos zeros a mais tem no seu faturamento. E é que o pequeno, talvez, ele, como você disse, ele não vai conseguir contratar um profissional, a tua empresa nesse nível, mas tem muito conteúdo que ajuda, tem muito consultor que atende esse tipo de empresa. Sim, perfeito. Mas não impede. Perfeito. Mas não impede, né, Cleiton, dele ter ao invés de uma assessoria contínua, ele ter uma mentoria. Poxa, eu queria ter uma conversa, isso aqui a gente está aberto a ter, às vezes até certeza qual que é a sua opinião. Você não bate papo de 1 hora, 2 horas, você fala, olha, está nesse momento, você precisaria disso, olha para isso, toma cuidado com isso. Isso não tem custo, né? Assim, você faz com muito prazer, um bate-papo, e é uma mentoria, né? Agora, eu digo assim, não, eu preciso contratar um serviço recorrente, que você vai fazer uma parte que você vai vir todo mês aqui, vai entrar no meu departamento, organizar. Porque às vezes, né, a gente fala muito de finanças como resultado final. No final, assim, tudo aquilo que você faz numa empresa, o processo de vendas, o processo, você tem que contabilizar, você tem que fazer a venda, você tem que receber o dinheiro, você tem que pagar, tudo isso, no final de um período, que seria um mês, você vai olhar para um demonstrativo financeiro, você vai falar assim, poxa, deixa eu ver o meu resultado. Deu resultado? Deixa eu ver o meu balanço. Deixa eu ver o meu fluxo de caixa. No final, toda essa operação de comprar, vender, estocar, você tem um estoque que viu, poxa, não girou, o dinheiro não voltou, venceu, teve um prazo que eu não percebi, venceu um prazo de validade, eu perdi um estoque. Tudo isso que é o dia a dia de qualquer empresa, porque seja um negócio, seja uma indústria, seja um serviço,
seja um profissional liberal, ele está vendendo algo. Ele está vendendo um serviço, ele está vendendo algo. Não, sem venda, Tem venda de negócio. Demonstrativo financeiro. Depende do tamanho da empresa, você vai ter mais exigência ou menos exigência. Então, tudo aquilo que você olha no financeiro tem um monte de coisa acontecendo. Quando você entra numa empresa, a gente cita muito exemplo, né? Às vezes o cara fala assim, poxa, eu tô com um problema aqui de uma dívida ruim que eu tomei, tá, né? Às vezes o cara tá tendo uma factory. se tiver na frente, então, já tá na Agiota, giota, né? Já tá na giota, pô. Aí você tá no nível... Charge no Aí negócio. desceu o degrau abaixo ainda, né? E às vezes você entra na empresa, ele tá com um profissional lá que nasceu ali dentro da empresa há muitos anos e tem aquela frase, né? O peixe de aquário não nada aí no mar, né? Então o cara que trouxe a empresa dele até aquele momento pode ser que não seja o profissional dele que vai levar ele à frente. Não quer dizer que você tem que dispensar o profissional. Ele tem o valor dele, mas possivelmente você precisa de um profissional com uma visão maior. Assim. Recentemente a gente conversando, eu e o Cláudio, uma empresa aqui de Piracicaba, já, uma empresa até grande, né? E ele falou assim, olha, eu estou com um diretor financeiro aqui, e citou o nome dessa pessoa. E eu conheço ele da época que eu trabalhei na Raiz. Eu falei, pô, mas esse cara ele é um cara pesado. Ele falou assim, hoje minha empresa fatura 50 milhões por ano. Mas eu trouxe um cara do peso de uma empresa de 250 milhões, porque é onde eu quero chegar. Então, assim, esse cara vai me ajudar a chegar no 250. Porque se eu trago um cara de 50, a hora que eu tiver 250, ele não consegue tocar. E você vê a visão do CEO? A empresa cresça, você precisa de alguém que tenha essa visão de crescimento para chegar lá. Aí o cara chegou no 250 milhões, ele fala assim, pô, eu quero chegar em 1 bi agora. É outro cara. É outro cara. É outro perfil. E aí, voltando nesse ponto, então assim, você tem uma questão que quando às vezes você vai na empresa, assim, ó, deixa eu olhar para o RH dele, para ver como é que esse RH tem a estrutura organizacional. Às vezes ele tem ali, eu tenho conta a pagar, conta a receber, mas, poxa, mas você já precisa de alguém com uma visão um pouco mais estratégica, entendendo o seu negócio. Não só o que faça o dia a dia, né? Porque, obviamente, né? O cobrança tem que pôr o dinheiro de volta para dentro. E tem que pagar a conta. Então, assim, o operacional ele tem que acontecer. Mas alguém que olha a empresa um pouco maior, assim, uma visão um pouco mais dual, fala assim, peraí, como é que é o ciclo operacional dessa empresa? Aí eu vendo um prazo e recebo e tal, poxa, mas eu tenho um descasamento de caixa. Como é que eu fecho esse ciclo? Eu vou buscar um recurso? Como que eu desenvolvo? Porque tudo isso, ele é um sistema funcionando. Quebra-cabeça. Eles são engrenagens funcionando. Então, assim, às vezes você fala assim, pô, você tem um RH que consegue olhar para a sua estrutura organizacional, e às vezes a empresa tem o RH que é o folha, o cara que apura a folha e faz o pagamento de folha. Mas alguém que olha assim, ó, peraí, né? Vamos olhar uma estrutura organizacional, vamos ver quem está na posição. E você não cria, né? Você não pega a pessoa que está na empresa e fala assim, em que posição que eu enquadro ela? Na verdade é diferente. Você tem que desenhar as posições da sua empresa e falar assim, deixa eu ver se eu tenho as peças que cabem aqui dentro. Aí você fala assim, poxa, tem um cara aqui que ele tem qualificações que eu acho que ele cabe nessa caixinha. Ou se eu desenvolver um pouco ele vai caber. E aí, legal, tá tudo certo. Ou fala assim, poxa, eu não tenho ninguém aqui dentro que cabe nessa caixinha hoje. Eu vou ter que trazer alguém de mercado. Às vezes você vai ter que trazer alguém de mercado com uma visão diferente. E por vezes, né, as empresas, às vezes, eu já passei por essa situação, né? Na época que eu estava na Raizen, eu lembro que tinha uma posição numa área lá que eu vislumbrei que eu tinha capacidade de estar naquela posição. E aí eu me candidatei àquela posição e eu não fui escolhido. E um dia eu fui para o RH e falei assim, poxa, mas vocês colocaram lá os requisitos da vaga, a formação, eu tinha qualificação. Por que eu não fui escolhido? Eu queria uma explicação, né? E o RH me deu uma justificativa que depois eu até achei compreensível, né? Ele falou, Cláudio, você está há muito tempo aqui na empresa, então você já tem a cultura. A gente queria alguém com uma cultura do mundo diferente. Para mudar ali dentro da área, trouxesse inovações de uma outro tipo de indústria. Então, até essa oxigenação, às vezes, é importante, né? A pessoa que está fora do processo cai e ele vê um monte de pontos de melhorias. Perfeito. Assim, com certeza, as pessoas que estão no dia a dia da empresa tem problemas ali que elas vivem e elas não enxergam. Sim. Você traz alguém de fora, ela bate o olho e ela fala assim, puxa, eu estou vendo um problema ali. É muito mais fácil alguém, né, de fora olhar um problema do que quem está vivendo aquele problema, né? Então, são, às vezes,
questões que você tem que estar disposto a viver, a passar, né? Tem que levar em consideração isso. Eu só queria voltar que você comentou, né, da mentoria, do bate-papo ali, né? Isso, cara, é algo que a gente prega aqui dentro do Store, né? Porque a gente fala muito. Eu tenho os podcasts grandes por aí, tem o Primo Rico, tem JJ, tem os sócios, tem conselho. De podcast a gente entende. A gente acompanha, a gente sabe. Consumidor. E são caras grandes, são caras que faturam multimilhões ou até bilhões. É difícil alcançar um cara desse. Você está aqui sentado na mesa, se colocou à disposição para que você que está aí do outro lado sente e bate um papo. Marca um horário, vem aqui no Store, tomar um café Govone com o Cláudio, bate papo com a gente. Às vezes sai só com a empresa reestruturada, com alguém que está próximo. Ou pelo menos com uma direção. Talvez você está... É isso. Ou até com uma indicação de, eu não vou conseguir te ajudar, mas tem tal pessoa, porque com certeza você tem esse contato, né? Então a gente prega isso dentro do Store, né? Porque a gente quer realmente fomentar esse networking. Então vamos trocar ideia com quem está próximo, com quem está aqui em Piracicaba, na nossa região. Exatamente. Eu acho que isso é prazeroso, né? Porque assim, como eu falei, não é excludente. Às vezes ele está no negócio dele, ele tem um negócio bom na mão dele, ele conhece como fazer aquilo lá, e às vezes ele fala, poxa, mas eu não estou conseguindo rentabilizar meu negócio, poxa, eu trabalho tanto e não sobra caixa. Às vezes num papo assim, muito simples, né? Poxa, mas como é que você paga seu fornecedor? Como é que você recebe? Como é que você faz? Numa conversa, às vezes você fala, olha, seu modelo de negócio talvez seja dessa forma, você tem que mudar isso aqui. E vira uma mentoria. E isso a gente está muito disponível a fazer, porque para a gente é prazeroso a gente conseguir contribuir com toda a história que a gente vivenciou. E, obviamente, as empresas que a gente passa, né, além de trazer muito aprendizado do que a gente traz hoje de conteúdo, também é aprendizado do que não fazer. Sim, porque mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Porque as empresas grandes, né, a gente às vezes acha assim, poxa, são empresas que têm profissionais qualificados. Também tem erro. E elas estão grandes porque elas erraram muito. Sim, exato. E corrigiram. E o que o meu parceiro fala, um amigo fala muito isso, que tipo, a empresa grande, ela tem caixa para errar. Porque às vezes ela tem uma função operacional, ela tem 3, 4 pessoas. Contrata um errado, mas são os caras medianos, mas vai tocando. Nem sempre. Americanas tinha. Então, mas ela só para levantar uma polêmica aqui. Mas olha o tempo que a Americanas. Olha o tempo que a Americanas errou. E ainda está aberta. E ainda está. Então, tipo, quem tem dinheiro tem tempo para cometer erro. Pequeno pode ser fatal. Sim. De fato, Mas acho que assim, oportunidades da gente fomentar, eu acho que parabenizo muito vocês aí com o empreendedorismo de vocês, de fomentar isso aqui na cidade de Piracicaba, né? Eu acho que assim, a gente é uma cidade tão rica. Eu acho que a gente tem assim um ambiente de negócios muito ainda assim muito focado no agronegócio, porque está na evidência, temos aqui uma escola de agronomia. Temos que aproveitar isso. A gente é bom nisso, foca nisso. Concordo. Mas existem outros ecossistemas que também tem, né? E tem os ecossistemas que se alimentam desse foco no agro, né? As startups, eu estou num polo que a startup de agro é o que mais tem ali. Está gerando riqueza. Então também é trazer essa mentalidade que, olha para o agro, às vezes a tecnologia você consegue fazer alguma coisa aqui. Eu também estou diretamente envolvido nisso. Meus clientes são fabricantes de maquinária agrícola. Então, perfeito. Olha, tá vendo só? Então, a gente tem oportunidades muito grandes. Assim. Então, assim, parabéns para vocês aí. Eu acho que um podcast também é inovador, né? Da gente fomentar isso em Piracicaba. Eu acho que tende a isso aqui também virar um negócio exponencial, à medida que a gente for tendo adeptos, pessoas mais apoiando o negócio. E a oportunidade de a gente conectar esse ecossistema de negócio. Eu estava falando isso e o podcast ele acaba criando um network, né? Nós ficamos como peças centrais, porque a gente conversa com todo mundo. A gente fez uma conta aqui, indiretamente, só de indicação hoje, o podcast já gerou mais ou menos 100 mil reais de faturamento de negócio. Olha só. Eu falei, vamos pôr na ponta do lápis, né? Porque eu indiquei aqui, indiquei ali, vem um cara que fecha um negócio, fecha um contrato. A gente já está gerando um dinheiro. Estamos gerando. Só não estamos recebendo. Só não estamos recebendo por isso. Mas é o primeiro passo, que aí a gente vê que funciona o network. Está funcionando. Sim. A gente validou o negócio. A gente validou. Faz parte do processo. Tem muito aquela questão do MVP, né? Você faz o mini produto e põe para testar. E, na verdade, quem vai desenhar o seu produto é o mercado, né? E se alguém pagar por isso, você validou. Exato. Perfeito. E não pode ser amigo nem parente.
Mas de fato você tem razão, Felipe. Assim, pagou, validou o modelo e viu o valor, né? Porque hoje em dia, e a gente está num momento, e isso vai ser cada vez maior, né? Você pagar por aquilo que você vê valor, né? Sim. Você tem canais para assinatura, você tem muita coisa assim, ó, você paga aquilo que você vê valor. Se você não vê valor, você não vai pagar, e tem muito frio ali. Pode até ter um bom preço, mas se não tem valor, você não paga. Concordo. O quanto é barato ou caro? É relativo. O valor, é relativo isso, né? Eu falo muito isso. Uma Ferrari é cara. Eu falei, não, Ferrari não é cara. Não tenho dinheiro para comprar, mas ela não é cara. Exatamente. É diferente de eu não ter condição de pagar e o negócio é caro. São coisas distintas. Assim como algo que você talvez, assinei algo lá que é uma assinatura mensal. Mas são R$50. Eu nunca usei, é absurdamente caro. Sim, não traz retorno nenhum. Não traz nenhum retorno, né? E às vezes a gente cai nessa, né? Assina aquilo. Aí você Paguei e não usei, jogou dinheiro fora. Aí você olha e fala assim, poxa, mas estou pagando por isso. Cara, isso aqui é muito caro, mas R$50 ou 100 é pouco. Depende, se eu não estiver usando é absurdamente caro, porque não tem valor nenhum para nós. Então, exatamente. O gordo sempre vai pro lanche. Ou ele ia falar tomar uma cerveja. Quem gosta da cerveja, né, mais Felipe? gordo, apreciador de cerveja. Você sabe que eu vi, você fez agora, você deixou uma piada na mesa, né, Cleiton? Sabe que no início da minha carreira eu trabalhei. Pô, isso eu esqueci de contar, interessante. Eu me formei em economia e eu fui trabalhar em São Paulo no Delfim Neto. Eu vivo até hoje, já foi ministro da Fazenda, depois na época ele era deputado federal. Ele tinha um escritório do lado da FAAP lá em São Paulo, né? Mas eu não sabia que o escritório era lá dele, porque ele era um sócio oculto. Ele é o cara político ali, assim, né? E tinha um sócio que aparecia e eu fui trabalhar numa consultoria macroeconômica e um dia o cara fora, sabia que aquilo era o escritório do Delfim Neto. Inclusive tem até uma publicação dele que ele cita meu nome lá para poder fazer um gráfico. Eu guardo isso com orgulho. Eu vou até mandar para vocês verem. Eu vou mandar, é bem interessante. E aí, ele tinha pessoas que... Bom, temos um economista que trabalhou com o Delfim Neto. Sim. Uma pessoa que... Pô, eu tenho orgulho de... Posso pegar, né? Isso eu vou conseguir, né? Mas ele é uma pessoa que dispensa comentários, assim, a importância dele, e muito inteligente, muito inteligente. E ele, quando estava no escritório lá, segundas-feiras e sexta, na época ele era deputado federal, então de terça-feira ele ia para Brasília, e quinta-noite ele voltava. Então segunda e sexta ele estava no escritório. E quando ele chegava no escritório, tinha uns amigos lá de longa data dele que iam para almoçar com ele. Eu lembro que no almoço, né, ele sempre tirava, ele era, de fato, obeso, né? Até hoje, porque ele é vivo, né? E ele tirava alguns remédios para tomar ali, para pressão, para isso, aquilo. Aí ele falou, poxa, tá pesado, precisa controlar. E eu lembro que um que estava na mesa falou assim, mas professor, ele estava como professor, né? Professor, o senhor não é gordo. Você tem as costas largas. Eu juro, eu me segurei para não rir, porque assim, foi um eufemismo. Costas largas. Como isso? Eu juro, eu me segurei para não rir, porque assim, foi um eufemismo. Assim, como isso? Para mim. É que nem o careca, né? Ele tem a testa grande, ele não é. Não é careca, é que nem o careca, né? Ele tem a testa grande, ele não é gordo. Ele não é careca. Não pode romantizar o negócio. É perigoso. Exatamente. Exatamente. Qual conselho você daria para quem, se alguém chegasse para você e falasse, pô, quero montar uma startup? Poxa, Cleiton. Como seria essa conversa? Essa é a pergunta de milhões, né? Eu acho que assim, empreender, qualquer empresa que você comece, ele é uma startup. Ela pode ser. O termo Então ela ficou romantizado. pode ser Romantizado, né? Todo ficou mundo quer virar romantizado. um unicórnio Você agora. pode, É onde eu ia chegar. é onde eu ia chegar. Eu acho que agora o pessoal caiu um pouco mais na. Eu acho que agora o pessoal caiu um pouco mais na realidade. Um evento da A CIP gente foi no. de startups e aí perguntaram pro startupeiro o que uma pessoa precisa ter para trabalhar numa startup? Bom, uma pessoa que precisa trabalhar, ele tem que ter uma vontade muito grande, acreditar no longo prazo, estar disposto a fazer atividades não relacionadas, vai fazer o financeiro, de repente vai fazer uma entrega. E ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, isso é uma empresa normal, cara. Uma padaria é assim. Para começar uma padaria, você tem que fazer tudo. Não tem jeito. Mas essa sua pergunta É interessante, assim. Eu acho que isso romantizou um pouco, porque alguns anos atrás. Só se falava. Tudo era startup. Tudo era startup. Uma padaria, tudo era startup de pão. Mas aí eles associaram muito a startup como algo inovador. Pô, eu tenho. E tecnologia. Quando meu sócio lá, o Lucas,
a gente vislumbrou lá o Marketplace, era uma startup inovadora. Porque você falou 2000 16. Vocês só erraram, acho que o timing do negócio. Mas a gente idealizou assim, poxa, se todo esse mercado que constrói, que compra por telefone, 10% começar a comprar por aqui, e a gente mediu o mercado, se X% fosse, em poucos anos, o faturamento ia ser bilhões. Então, assim, para a gente aquilo era uma startup unicórnio. Até que a gente entendeu que o mercado não comprava o produto. E aí, voltando assim, a startup é você startar um negócio. E aí pode ser um negócio que já exista, ou se eu for abrir hoje um comércio, uma padaria, para mim é uma startup. Eu não sei, talvez eu quebre uma padaria, porque... Exatamente. Então, assim, talvez o conselho, você tentar começar, põe o pé na água para sentir a temperatura, começa a fazer, você vai ter que ser multitarefa, porque inicialmente, porque talvez você tente você pôr menos capital possível, porque, assim, se você pôr muito capital e algo der errado, pode o tombo ser grande. Por isso você faz um MVP, vai testando o modelo, vai colocando e vai colocando o pé na água. Eu acho que a startup entende o modelo do negócio e sai testando e vai colocando capital a medida mais dosada, né? Começou a monetizar, começou a ter demanda, e às vezes você não tem o capital, você vai buscar um sócio investidor, buscar um investidor anjo, aí tem fontes de você acessar. Mas assim, para um negócio bom não falta investidor. Sim. Então assim, você tem que estar, não precisa necessariamente estar estruturado, mas você tem que ter os números, você tem que ter Perfeito. tabelas de informações concretas. Você tem que aplicar aquilo, né? Hoje você como consultor, você vai na empresa, às vezes o cara não tem um gestor de caixa. Exatamente. Então, se o cara que está começando ele conseguir aplicar isso, já sai na frente da galera. E também o cara não tem um controle a gente de caixa bem feito. De finanças, né? Tem então, conceitos se o cara que está diferentes, começando né? ele conseguir aplicar tem isso, muitos empreendedores ou empresários que confundem o resultado do faturamento com o fluxo de caixa. Eu brinco assim, né? Se eu fizer uma venda para você, Cleiton, e aí vendi um produto e você me pede um prazo de pagamento. Me dá 90 dias para eu te pagar? Eu falei, te dou 90 dias. Aí eu falo assim, mas eu preciso produzir esse produto. Aí o Felipe é o fornecedor do insumo que eu preciso. Felipe, você me vende os insumos que eu preciso produzir e vender para o Cleiton. Você fala, te vendo. Mas você me vende com 90 dias para eu te pagar? Ele fala, te vendo. Tanto o recebimento de você, Cleiton, quanto o pagamento do Felipe, eles ocorrerão em 90 dias. Então o movimento de caixa, de entrada e saída, vai ser em 90 dias. No mês que eu fiz o meu negócio, tanto que eu vendi e eu comprei, eu tenho que apurar o resultado. Então, no resultado, faturamento, X. O custo do produto vendido, X. No final, o lucro. Ele falou assim, olha, eu tive tanto de lucro. Vamos dizer que eu comprei por 10 e vendi por 20. Uma conta simples, eu tive um lucro de 10. Ele falou, olha, esse mês o lucro de 10, vamos gastar. Mas o dinheiro só vai entrar e sair daqui 90 dias. Então, a diferença entre resultado, que é um conceito contábil, né? Todo mês você tem que fechar seu resultado porque é a norma. E o caixa da empresa é diferente. Então, assim, se ele olhar aquele resultado e falar, olha, esse mês me deu 10, vou gastar. Esse dinheiro nem entrou nem saiu da empresa, entendeu? Então, esse conceito de resultado, fluxo de caixa, ele quebra a empresa. Porque isso ele sai gastando 10 que não entrou ainda. Exato. E aí, uma outra coisa que eu falo também para os meus clientes esse mesmo cenário que você deu, mas aí você consegue 90 dias para pagar e consegue 30 para receber. Pior ainda. 30 dias ele tem o dinheiro no caixa total. Ele gastou e não pagou. E aí ele gasta, não, então vou comprar aqui, já vou colocar para cá. Isso acontece muito com um empreiteiro. Ele sai pegando várias obras, pede o adiantamento, pega esse dinheiro, usa numa outra obra para comprar material da outra, porque vai entrar outra obra, isso vira uma bola de neve. E aí, meu pai, ele trabalhou em construção civil, hoje está aposentado, né? Ele era marceneiro e trabalhava em construção civil. E quando eu fui fazer minha casa, ele me deu a dica de ouro. Ele falou assim, nunca adiante dinheiro pro profissional. Qualquer que seja o profissional. Porque o cara começa a pedir dinheiro, fala, você não me dá X reais, você vai adiantando. Chega um momento, ele tem a fazer ainda, ele já recebeu tudo. Aí ele fala assim, o que eu tenho que fazer? Eu pego outra obra, porque aí eu preciso ter caixa. E aí a chance dele te abandonar vai ser grande.
Aí ele vai para outra, chega uma hora que você tem a executar ainda, ele não volta mais. Concurso de fluxo de caixa para empreiteiro. Minha dúvida eles não querem Não saber querem. disso. Bem interessante esse conselho do seu pai, porque ele tinha que dar esse conselho pro meu irmão. Eu fiz uma reforma na casa que eu tinha aqui, e aí eu tava trabalhando, meu irmão aposentado, e ele falou assim, não, eu cuido pra você lá. Eu falei, beleza. Eu fui lá, acertei com o pedreiro, um pintor. Pintar a casa, um monte de coisinha ali. Falei, Cleiton, como que funciona? Você me adianta, fechei com ele hoje, eles são cara de pau. No dia que eu fechei, você me adianta. Nem começou a fazer nada. Trezentão? Eu falei, não tem nada. Pô, eu tô precisando. Eu falei, cara, não vou te adiantar. Com uma semana de trabalho, eu te adianto 30% do que você produzir. Você vai ficar, eu só vou pagar o restante final, 70% no fim. Não vou te pagar antes. Só meu irmão, ele tem um coração gigante. E aí ele ia na obra, cuidar da obra, o cara, pô, Paulo, então não quer me adiantar, não sei o que, não sei o que. Aí meu irmão, não, toma aqui, então, toma sem conta. No fim da obra, eu paguei tudo o pedreiro. E ele ainda saiu devendo meu irmão uns 300, 500 reais. Fora um celular, uma parcela de celular que o meu irmão tirou no cartão de crédito pra ele. Eu falei, mano, que loucura isso. E é assim. E é assim. E ele não terminou, ele abandonou minha obra. Isso é Corrente, recorrente. acho que não tem um profissional aí que esteja ali, né, fazendo a gestão da sua obra que não tenha passado por uma dor dessa. E mesmo com o conselho do meu pai, teve um que eu caí nessa besteira. Eles são bons. Eu lembro que um dia eu falei assim, olha, cara, eu vou fazer uma coisa que a minha obra inteira eu não fiz. No finalzinho... Aí eu falei, no finalzinho, eu falei, cara, eu não fiz isso com ninguém, mas eu vou fazer com você. Eu tive canseira para fazer o cara executar o que tinha que ser feito. E eu me arrependi, eu falei, pô, meu pai está aposentado já, mas podia ser um consultor de obras aí, ó. Cláudio, vocês trabalham também com essa parte de aquisição e fusão de empresas? Ou... Olha, a gente não teve nenhum caso ainda, tá? Mas, obviamente, se tiver, como a gente conhece tudo o que dá suporte para fazer isso, a gente consegue dar assessoria para isso também. Eu estou te perguntando porque estamos falando aqui de negócios. Perfeito. E isso acaba acontecendo. E essa semana um amigo meu veio conversar comigo até, pedir opinião minha, que apareceu um negócio para ele comprar. Falei, cara, olha os números da empresa. Pede o balanço, no mínimo o balanço assinado pelo contador, porque se o contador está fraudando, você está com o processo em 2, pelo menos. Quem está te vendendo é o contador, né? E aí tem uma questão. O que você pensa nesse sentido? O que dá para recomendar quando alguém aparece, ó, tem uma empresa que eu quero vender. Quero vender e achei um comprador. E aí tem uma questão interessante, né, Felipe? Me mostra aqui. Essa pergunta é importante. Existem algumas formas de você... Isso é um valuation, né? Quero vender. Então, essa pergunta é importante. Existem algumas formas de você... Isso é um valuation na empresa, né? Assim, quanto vale essa empresa? Por quanto eu pagaria? Cara, uma coisa, obviamente, você pedir a documentação e ver se essa empresa está idônea e se ela tem os resultados que o cara está te mostrando. Não sei o que, já levanta a orelha, porque alguma coisa pode estar furada. Exatamente. Porque aí, se ele tem um balanço que ele é auditado, tem um auditor que foi lá e garantiu que aqueles números estão lá e assinou, ele está vamos dizer, num ambiente mais seguro. Porque ele fala assim, poxa, alguém auditou e foi lá e falou, ó, isso aqui que está aqui tem uma metodologia que eu garanto que tá válido. Se ele tem um balanço que o contador faz, ou ele é gerencial, já é uma dúvida. Que ele pode criar uma foto bonita para te vender. Olha o faturamento da minha empresa, olha quanto tem de resultado, né? E vai ver se aquilo é verdade, é verídico, né? Se ele não tem nada que comprove a veracidade da documentação, ele tem que tentar tirar isso por boca a boca. Pô, essa empresa, qual setor que ela está, esse cara vende aquilo lá que ele fala mesmo, qual que é a base de clientes, como que esse cara tem, qual que são as empresas semelhantes a ela, como que é o resultado dessas empresas, dá lucro, não dá lucro, né? Assim, ele pode vender, como diz, né? Um amigo meu, ou um outro amigo meu mineiro, ele fala assim, pinta a noiva para casar, né? Embeleza a noiva lá para ela casar. Aí você compra e sai com um mico, como se diz aí, né? Então, assim, esse tipo de cuidado, ele tem que ser tomado, né? Vamos entender se a empresa de fato tem aquele resultado, não tem? Saudável. Se tem passivo, desculpa te cortar, Cleiton, aqui me veio a cabeça.
ele deveria levantar essa empresa tem passivo tributário, pô, o cara às vezes não recolhe tributo, tem uma questão trabalhista, né? Às vezes ela está faturando, mas tem um passivo gigante, né? Então, assim, todo esse cuidado, há um tempo atrás eu me aventurei em fazer assessoria para pequenas empresas, né? Depois eu volto contigo, tá, Gleito? Se eu não perder a fala. E eu fui, um primo meu me indicou um cara que ele falou assim, olha, tem um cara que ele quer ser meu sócio. Meu primo na época tinha uma marcenaria. Tem um cara que ele quer ser meu sócio. Mas eu não quero entrar na sociedade. Ele falou assim, ó, vou te apresentar o cara, você vai lá e entende a empresa dele. Se for boa, e se você falar que vale a pena o negócio, e se você entrar a fazer a gestão, eu ponho dinheiro. E aí eu passei um mês na empresa do cara. E aí o cara falava assim, meu negócio é genial, cara, meu negócio é genial. Todo dia vem um cara aqui, compra, o mercado é bom, o mercado é bom. Mas vou dizer assim, eu não vou citar nome, porque a empresa não existe mais, mas para não referenciar, né? É quase assim, todo dia tinha alguém no balcão dele querendo comprar o arroz e feijão, ele não tinha para vender. Aí ele falava assim, eu já fiz o pedido, vai chegar. Mas ele não tinha feito o pedido. E aí eu olhei e falei assim, pô, mas você tem um estoque de picanha aqui, cara. Há quanto tempo está aqui essa picanha? Não é do setor de alimentação, mas estou fazendo uma analogia, sim, né? Sim. Ele falou, não, comprei esse monte de coisa aqui, que tem um valor absurdo, tem 100 mil reais aqui. Eu falei, cara, mas há quanto tempo está no seu estoque? Está 1 ano aqui. Mas eu vou vender, cara, isso aqui tem valor. Eu falei, cara, vende pelo preço de custo ou até abaixo e compra o arroz e feijão. Porque tá todo dia alguém querendo comprar arroz e feijão, mas ninguém pede a picanha. Então, tem que ter arroz e feijão, né? E aí, no final, ele via o negócio dele como um negócio maravilhoso, e o negócio era bom, que tinha demanda. E eu lembro que eu liguei para o contador dele e falei assim, pô, eu estou aqui fazendo uma assessoria para essa empresa, né? Eu queria saber um pouco do passivo tributário. Eu falei, de qual empresa? Esse cara já tem uns 4 CNPJ. Ele vai abrindo o CNPJ, quebra um e abre outro. Ele deixa o passivo aqui, abre o outro, deixa o passivo aqui, abre o outro. Então, assim, são cuidados, né, que no caso do seu amigo aí que apareceu uma oportunidade, pode ser uma oportunidade, obviamente, mas tem que tomar um cuidado, assim, se o negócio é muito bom, cara, não compra, abre o outro e começa do zero e começa limpo, né? Acho que você perdeu a fala, né, Cleiton? Não, mas é exatamente isso, você fechou aí no final e era exatamente isso que eu ia falar. Cara, por que o cara tá vendendo um negócio bom? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Ele tá buscando um sócio investidor, ele tá buscando um parceiro, a família dele tá doente, o que tá acontecendo? Sim. Porque ninguém... Quer se aposentar. Ele quer se aposentar, já é uma pessoa de mais idade, não tem ninguém para um planejamento sucessório. Mas ainda assim, se o negócio é bom, ele quer se aposentar, ele não vai sair 100% do negócio. Ele vai ficar com uma cotinha pingando ali todo mês para ele. Então, por que o cara tá vendendo? Você ainda tem essa mentalidade, né? O quê? Você ainda acha que vender uma empresa porque ela tá ruim? Cara, é porque é um questionamento sério. Sim, não, porque, é um questionamento que se faz. Você tem que fazer esse questionamento pro cara. Eu vou dar, sei lá, um exemplo do cara grande, do Flávio Augusto. Quando ele vendeu a WhatsApp, ele recebeu oferta. Não é que ele não estava falando assim, ó, tô vendendo o WhatsApp aqui. Não, ele já tinha um negócio traçado, um negócio estruturado, mais uma porrada de franquia espalhada no Brasil. O pessoal começou a procurar e falou, eu quero investir no teu negócio. Aí ele falou, pô, por quê? Então meu negócio é bom mesmo. Eu não quero esse preço. E aí ele começou a negociar com um bom vendedor que é. E aí ele vende o negócio, porque o cara que estava vindo de fora, investindo em dólar no Brasil, ganhando na margem ali no câmbio. E ele falou, agora eu vou parar, eu não queria vender, mas estão querendo comprar. Era um puta no negócio. Mas ele não saiu oferecendo. O pessoal que vai num Shark Tank da vida, pô, tem uma ideia maravilhosa, não tem dinheiro. E não tem know-how. Eu estou vendendo parte da minha empresa pelo teu conhecimento. Mas eu não vou me livrar de 100% dela. 30%, 40%, 50%, às vezes 90%. Mas, pô, por que você quer vender o negócio? Teve um colega meu que comprou uma empresa que foi mais ou menos assim. Ele falou, Cleiton, é um esquema de franquia, o negócio é bom, o negócio funciona. Eu falei, tá bom, pede o balanço. Pô, Cleiton, não tem um balanço. Não tem negócio. Então, já começa a interrogação ali, né? Eu não compraria. Aí a segunda coisa, eu falei, faz o seguinte, pega de extrato de Simples Nacional. Já que ele é simples, beleza, contabilidade, ninguém dá muito... Vamos ver como que ele tá declarando o faturamento. Não, então, mas é que o faturamento dele é, sei lá, 200 mil ano, negócio pequeno, e ele só declara sempre para economizar imposto. Porque se não consegue pagar imposto, tem coisa errada. Porque o empresário ele vai planejar o imposto. Exato. Porque tem o passivo tributário o resto da vida. Eu falei, cara, não compro. Não, mas ele mandou uma planilha aqui. Eu falei, cara, se quiser eu monto essa planilha para você, melhor ainda. A planilha aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Aí comprou, ficou 1 ano de perrengue e perdeu dinheiro. Verdade.
É natural, porque não tava comprando, é que nem você falou também. Eu vou entrar no negócio de padaria, eu sou gestor financeiro. Beleza, gerenciar financeiramente a padaria eu vou fazer bem feito. Exato. Mas fazer o pão, não sei. Exatamente. Eu dependo do Se padeiro. faltar o padeiro e tiver que fazer o pão, eu vou quebrar a padaria. Não tem jeito. Não dá para ser multitarefa na Exatamente. padaria. É complicado. Exatamente. Acho que assim, experiências a gente tem muitas e todo dia a gente aprende, né? De fato, essa questão de comprar ou vender um negócio. Pode ter uma questão de uma família que de repente fala, olha, eu não tive sucessor, o negócio é bom, e o principal herdeiro lá fala, já acho que já deu, eu quero me aposentar. Aí eu vou vender um negócio porque os filhos não querem tocar. Pode ser uma oportunidade, ou pode ser que às vezes, de fato, o negócio, né, como se diz aí da WhatsApp. Uma questão é você querer vender, outra coisa é alguém vir comprar. Exato. Outra coisa é falar assim, poxa, eu quero comprar que esse negócio é bom. Aí é diferente. Não, eu quero vender porque eu preciso arrumar um comprador, né? Não, tem justificativas, mas... pensar. Porque, eu quero vender porque eu estou mudando de cidade. Pô, o negócio é bom e você vai sair de 100%. Um herdeiro, receber essa empresa aqui, eu não faço a menor ideia. Eu prefiro vender, pegar um valor aqui e viver de renda. Ok, é uma justificativa plausível. Mas, cara, só vender... E aí o que você falou, quando você entra dentro do negócio, pede um balanço, não tem, já fica no alerta. Muito bom. Cláudio, deixa uma mensagem aí final pro pessoal, deixa Qual seus o seu contatos, como o conselho? pessoal consegue te encontrar aí. Bom, Bater um primeiramente, papo, tomar um café Govone aqui no estúdio. poxa, seria sensacional. Aqui, Aberto primeiramente, pra isso. agradeço imensamente, assim, foi muito prazeroso estar com vocês aqui. Eu acho Legal. que vocês têm um ambiente propício para falar de negócio, de uma forma descontraída, de uma forma leve, que eu acho que isso é o mais importante, né? Se alguém quiser me acessar, acho que tem lá o site da nossa empresa, Já é por tudo aqui no... alc2assessoria.com.br. Encontra a gente lá, a gente consegue, estou disponível aí para a gente bater um papo, para a gente fazer uma mentoria, para passar conhecimento. Acho que é prazeroso a gente compartilhar isso. Eu acho que a mensagem é a seguinte, né? Todo dia a gente vende alguma coisa, né? Assim, você levantou, até você que está aí, de repente, tentando se realocar no mercado, você vai fazer uma entrevista, você está se vendendo. Eu acho que negócio, todo mundo está envolvido com o negócio, a gente se vende todo dia para uma pessoa, e acho que a questão é você ter que ter ciência para fazer bons negócios, ter o pé no chão e pisar na água ali sentindo a temperatura para não... Vai devagar. Para não se molhar demais ali. Acho que tem que, como se diz na economia, né? Ir com parcimônia, vai devagar que a gente consegue, se vai ao longe. Basicamente é isso. Acho que foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, Felipe, obrigado, Cleiton. Acho que foi sensacional. Foi bom, muita informação. Mais uma vez, muito conhecimento. Espero que você também tenha aproveitado bastante dessas informações aí. Manda uma mensagem pra gente, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos aí no Instagram também. Isso aí. E terça-feira tem mais. Terça-feira tem